Sejam todos super bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, hoje em parceria com a Sample Trip. Então essa live também está sendo transmitida pelo canal da Sample Trip, porque nós vamos continuar falando sobre os exames médicos admissionais. Para quem vai trabalhar a bordo dos navios de cruzeiros. A gente, na primeira live, falou bastante aí sobre como é que funciona essa questão dos exames para cada empresa. A gente descobriu também como é que é feito o primeiro contato, né, com a clínica conveniada, com a clínica homologada pelas armadoras, para que vocês possam fazer essas análises, esses exames admissionais, né? E como é que funciona essa tratativa entre as agências, entre as clínicas e as armadoras, para que vocês consigam ir com tranquilidade, com segurança, a partir dos exames médicos. A gente convidou a Sample Trip porque a gente sabe que os caras têm muitos anos no mercado, fazem um trabalho humanizado, são muito limpos, é super importante hoje em dia a questão da higiene, né? Afinal, a gente está falando da nossa saúde, então a gente quer que as pessoas examinem a gente, tirem o nosso sangue num lugar bonito, num lugar limpo, num lugar, né, bem cuidado. E, gente, a Sample Trip tem essa pegada e já faz isso há muitos anos, né? Não é à toa que ela pode fazer os exames médicos de mais de 20 companhias internacionais que confiaram nela aí, essa chancela para atender os tripulantes brasileiros. Bora começar aqui o Rodrigo e o Marcelo, executivos da Sample Trip, que vão continuar batendo aquele papo conosco. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo e Marcelo. Bora continuar aí o nosso bate-papo que, olha, gerou bons resultados aí, polêmicas da última vez. Foi muito legal. Parabéns para vocês e boa noite, meninos. Muito boa noite, Fabrício. Novamente um prazer estar aqui com vocês. Com essa live, a segunda parte da live, a primeira foi um sucesso, como você disse, com polêmicas e tudo mais, e é isso mesmo que importa, porque polêmicas traz aí também discussões, e em discussões nós encontramos soluções para deixar todo mundo bem tranquilo em relação a todo o processo. Então, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Marcelo, você está no mundo. Deu uma falhadinha aí, Rodrigo. Deu uma falhadinha aí no que você estava falando, mas deu para entender. Vou até aproveitar para as pessoas, caso com a final, gente, a semana passada, alguns momentos iniciais, depois a live fluiu numa boa, tá? Então, às vezes, pode ser uma conexão inicial mesmo. A gente está aqui conectados em rede, então a conexão está super boa. Pode ser aí um tráfego mesmo da internet nesse primeiro momento. Então, eu peço a paciência de vocês. Caso a gente perceba que vai falhar muito aí a fala de alguém, a gente retoma, a gente volta, mas fiquem por aí, não saem, porque a gente está aqui hoje para prestar bastante serviço. Rodrigo, obrigado aí pela presença mais uma vez. Marcelo, super bem-vindo, muito obrigado de novo. Obrigado aí, Fabrício, boa noite a todos. E vamos que vamos para a gente poder aí sanar todas as dúvidas dos nossos tripulantes aí. Para quem quer saber o que o Marcelo faz na Sample Trip e o que o Rodrigo faz na Sample Trip, é só ir lá na nossa primeira live, beleza? Que logo no começo eles se apresentam, eles falam tudo o que eles fazem, mas vocês também vão entender aqui no decorrer do nosso bate-papo, porque cada um vai responder uma pergunta, um é mais da área dos exames, outro é mais da área operacional, ali, da recepção de vocês, dos exames médicos, dos formulários e tal, mas é todo mundo tripulante do mesmo navio, todo mundo remando no mesmo ritmo para que vocês consigam embarcar e embarcar na paz, né? Na tranquilidade. Para a gente perceber que os exames médicos
Causam polêmica. Live passada, olha, foram muitas perguntas, mas que legal, né? A gente está podendo falar sobre isso de uma forma muito transparente, Sim. muito direta, porque veja quantas dúvidas existiam, né, Rodrigo? Bastante, muitas dúvidas. E quando vamos respondendo algumas dúvidas, vão surgindo outras, e isso que é o legal, né, de uma live, porque nada aqui é combinado, tem as perguntas, claro, que nós temos aí que são dúvidas recorrentes dos tripulantes, mas a partir delas vão surgindo outras e nós vamos conversando, e para nós, transparência é tudo, então nós estamos aqui de fato para responder tudo que vocês precisam saber. Rodrigo, Marcelo, eu peço só uma licença para vocês para conversar Claro. diretamente com vários candidatos que estão aqui. Olha, eu estou vendo vários nomes com a palavra presente. Acredito que sejam os alunos da ECFOR e também candidatos que estão participando do processo de seleção dos jovens tripulantes, a primeira edição do projeto de 2023. Pessoal, para quem é candidato dos jovens tripulantes e está dizendo aqui que está presente, muito obrigado por prestigiar a gente, por prestigiar essa live. É muito importante que vocês, nesse processo de quererem ingressar, né, na plataforma, para estudar, para se qualificar, para conseguir o trampo no navio, estejam presentes nesses encontros, para que vocês entendam de fato o que vem pela frente. A gente sabe que a gente percebeu, inclusive, na live passada, que entrou muita gente, e aí logo depois, quando a gente começou a desenvolver mais sobre todo o processo, muita gente já largou de mão, já desistiu, né? Porque entendeu que não era uma vaga de emprego prometida. Como muitas vezes, se a gente lê ali só o lead da matéria, né, só o título da matéria, a gente divulgou os jovens tripulantes no Brasil inteiro, então muita gente tem aquela impressão de que, eu vou lá me inscrever porque o projeto me garante um emprego dentro do navio. E a gente está falando de um projeto, qualificação profissional, que treina pessoas, e isso daqui já faz parte do processo de educação, do processo de qualificação, porque o que a gente faz é troca de informação com qualidade, com bons profissionais que já atuam há muitos anos no mercado, e os exames médicos admissionais, eles são exames que devem ser realizados antes do tripulante embarcar. Esses exames médicos admissionais são reembolsados pelas companhias. Como assim reembolsados, Fabrício? O que você está querendo dizer com isso? Eu que vou ter que arcar com esse custo? Sim, gente, nesse processo, para que você consiga embarcar, a última fase do processo são os exames médicos, a realização de uma bateria de exames que a sua companhia vai exigir. Só que essa companhia exige que você realize esses exames médicos em clínicas homologadas, em clínicas que eles confiam. A SampleMed é uma dessas clínicas aqui no Brasil. Por que eles exigem que vocês façam na SampleMed? Por que eles exigem que vocês façam nas clínicas que eles indicam? Porque somente essas clínicas são homologadas e podem atender aos requisitos que essas armadoras exigem. Por quê? Às vezes, lá no passado, muita gente tentava burlar um exame, falsificar um resultado para embarcar. A gente entende esse desejo genuíno das pessoas quererem embarcar, essa necessidade de ir para o navio, de ganhar logo o salário em dólar, em euro, porém, né, a saúde ela tem que vir sempre em primeiro lugar. Para as companhias, a saúde sempre e sempre será primeiro lugar, prioridade, assim como a questão da segurança dos hóspedes e dos tripulantes. É justamente por esse motivo, né, que a companhia exige que você faça os seus exames nessas clínicas devidamente homologadas. E aí, enquanto profissional da indústria dos cruzeiros, que atuo há 22 anos nesse segmento,
posso garantir para vocês de olhos fechados, com propriedade, que o melhor lugar para se fazer esses exames médicos é a Sample Trip, que é uma empresa do grupo Sample Med, que eu já fiz muito no passado, quando embarquei, porque, de fato, gosto de chegar num lugar, gosto de ver que o lugar é limpo, que o lugar é bem cuidado, que os profissionais são empáticos, que vão entender a tua necessidade, mas que também vão trabalhar dentro das regras e das normas. Então, se você ali está fazendo um exame e acontece alguma coisa, as pessoas vão precisar falar com você. Isso não é só um negócio, né? Saúde, ela não é só um negócio. Saúde é missão, é propósito. Então, você não vai lá, faz um exame em qualquer lugar, sujo, qualquer pessoa que não usa luva, que não usa máscara. Não, a gente está falando de uma clínica que tem anos e anos de experiência e atua nesse segmento à frente aí dos cruzeiros marítimos, dos tripulantes, há muito tempo. Não é à toa que os caras possuem aí o maior número de companhias que podem representar, que podem realizar os exames, e companhias muito sérias, muito criteriosas, que não iam colocar a conta deles na mão de qualquer empresa. Então, fazer o seu exame médico, avalie, né? Visite a Sample Trip, por exemplo, vai ver as condições, vai lá ver a limpeza. Parece que eu estou sendo, né? Nossa, mas o Fabrício falando de limpeza, num negócio que é clínico, que é médico. Galera, isso faz toda a diferença. Imagina você chegar numa clínica e a sala de espera ter cadeira quebrada, pé da mesa enferrujado, as pessoas trabalham de qualquer jeito. Qual é a confiança que esse ar vai passar para você? Eu deixo nem encostar a injeção, a agulha para tirar sangue de mim, se for um lugar porco, um lugar feio, né? Um lugar que a gente percebe que é só para fazer negócio, que não é para cuidar de fato da nossa vida. Ela é muito valiosa. Dito isso, feito toda essa introdução, vamos agora então perguntar para os meninos uma coisa que é muito séria, galera. Hoje, é uma realidade de agora, possui problemas com questões psiquiátricas, psicológicas. Infelizmente, a depressão, a ansiedade têm sido cada vez mais constantes nas brasileiros, e é recorrente que muitos alunos nos procurem ou até façam todo o processo, e quando chega na hora dos exames médicos, eles falam assim: poxa, Fabrício, olha, Lia, eu tomo remédio controlado para depressão, ou eu tomo remédio para ansiedade. Aí, muitas vezes, eu até, nesse meu jeitão mais professor, porque professor fala bravo, né? Professor é mais complicado, Pô, mas como é que você quer embarcar se você está com depressão? Aí é um pouco incoerente. Você está indo para um lugar onde o ambiente é fechado, você vai ficar confinado, vai trabalhar sob pressão, porque a hotelaria é isso, né? É pressão, é o tempo inteiro ali, meta e resultado. Então, como é que é para vocês quando uma pessoa chega já com o diagnóstico, e aí depois eu quero que vocês falem também quando rola de ser diagnosticado, então são duas situações, quando a pessoa já chega e já fala: olha, gente, mas eu tomo remédio para depressão, porque eu estou fazendo um tratamento para depressão. Quando a pessoa, nos exames médicos, a doutora Maria Letícia, a equipe de vocês, detecta que essa pessoa está num quadro de ansiedade ou de depressão, e se ela pode embarcar com os exames para depressão, para ansiedade, como é que funciona isso? Beleza? Beleza. Bom, vamos lá. Como você bem comentou, né, Fabrício, é uma questão delicada, né? Essa é uma questão delicada, é individual, 100% individual, mas assim, não vou te dizer que existe um impeditivo 100% para algo do gênero. Porque quando chegar uma pessoa que já está num processo de cura, já está buscando, já tem medicação, já toma suas medicações bonitinha,
normalmente, o que o nosso médico faz? Faz uma entrevista, faz umas perguntas vinculadas a situações depressivas, de ansiedade, enfim, as situações psiquiátricas, e identifica se o laudo médico que o tripulante já tem, porque ele já tem esse histórico, já está tratando, né? Então, é necessário um laudo falando que ele já está em um processo evolutivo e, com isso, nós conseguimos definir, na verdade, a doutora Maria Letícia, que é responsável, consegue definir se, de fato, ele pode ou não pode embarcar. Mas, por ser uma situação muito individual, eu não posso te afirmar aqui que quem trazer relatório vai ou não vai embarcar, porque vai muito da conversa também que a nossa médica vai ter com esse tripulante, de como que ele está se sentindo, de como está acontecendo as coisas no dia a dia dele, quais que são as questões psiquiátricas. Você comentou até de uma incoerência, né? Às vezes a pessoa fala, estou depressivo e quero ir para um barco, mas vamos supor que é uma pessoa que não possa ficar em lugar fechado. Pode acontecer, então vai ter indicações sobre essa situação que a médica vai direcionar, a nossa médica, a doutora Maria Letícia, que tem muita experiência há muitos anos nesse assunto. E quando nós identificamos lá, quando a doutora Maria Letícia faz essa identificação no nosso consultório, na nossa clínica, ela tem esse mesmo cuidado. Então, identifica se vai ser necessário ele fazer algum tipo de tratamento, e aí direciona para que ele procure um psiquiatra, um psicólogo, enfim, tem todo esse cuidado, porque foi como você bem disse, né? Não é só um negócio. Nós estamos aqui cuidando de saúde, de pessoas, de vidas. Então, nós, de maneira alguma, queremos colocar alguém para trabalhar e que essa pessoa fique mal dentro desse local, porque é um local completamente, a partir do momento que embarcou, né? Vai ficar longe de família, vai ficar longe de terra firme, né? Então, é muito individual, mas tem toda essa preocupação. Essa preocupação, ela é 110%, né? Nem 100%, 110%. E a doutora Maria Letícia vai conversar caso a caso, vai identificar. Tem várias situações que as pessoas embarcam com o diagnóstico, porque está em tratamento, e tem algumas que, quando nós identificamos ali na hora, com a conversa com a médica, ela fala, é melhor você esperar um pouco, ver daqui 6 meses, mas ela dá também um parâmetro, não fica anfite, não vai já recusá-lo de cara, né? Mas direciona para que ele trate primeiro essa parte psiquiátrica, para que possa trabalhar tranquilamente. E é importante então, também, tá? Só para... Oi, perdão. Pode complementar, Marcelo. Só para completar aí que o Rodrigo informou, também é muito importante, tá? Até como a gente falou na live passada, referente à transparência, tá? Isso. O tripulante, ele já tem a ciência que ele já faz um tratamento, que nem eu vi agora uma pergunta aqui, né? Quem faz tratamento de ansiedade, tem todo o relatório, tem todo o receituário, já é importante quando chegar com a doutora, já passar toda essa informação. Olha, eu tenho, né, esse quadro, né, mas eu faço o tratamento, esse tratamento está bem controlado, eu tenho relatório médico, né, não tive nenhum tipo de crise, né, mas eu tenho tudo controlado através do remédio, porque assim fica muito mais fácil e rápido para a doutora fazer toda a avaliação, né, se pode estar fazendo a liberação ou não desse tripulante. Porque se de repente descobre no exame, porque apareceu alguma coisa lá no resultado, aí você tem que perguntar para o tripulante, né? E aí o tripulante acaba tendo, depois que passar esse diagnóstico, aí a gente vai cobrar um relatório, né? E aí ele vai ter que ir atrás de um médico. Então, se ele já vai munido com todas essas documentações, o mais rápido possível ele vai ter a resposta referente à liberação dele. Então, você falou, a gente conversou muito na primeira live a respeito de ser verdadeiro, de ser transparente com a equipe médica, para que isso facilite ali, não tenha que ser necessário solicitar exames para detectar uma coisa que, de repente, a pessoa já poderia falar ali na hora. Então, ganha-se tempo, né, nesse processo todo. É imprescindível, então, que no momento que... Porque todo mundo vai sentar ali numa salinha fechadinha com a doutora, com a equipe de vocês, para poder conversar, para poder falar. É assim que funciona mesmo?
Sim, é dessa forma mesmo, né? Tem que passar, tem que levar todas as informações para a doutora, ser bem transparente, porque isso vai facilitar muito na liberação do processo, tá? É uma anamnese, então, tipo, ninguém passa por aí, tipo, vai lá, coleta, faz exames e tchau, vai embora. Existe esse momento, tipo, tete a tete com a doutora. Sim, não é só pegar um formulário, né? Não é só pegar o formulário, que nem tem, vamos dizer assim, tem algumas clínicas aí de medicina ocupacional que dá o formulário para a pessoa vai lá, preenche sim, não, e tá tudo certo. Não. A pessoa vai passar com a nossa médica e a médica vai olhar as perguntas e conversar com o tripulante, fazer realmente um questionamento de saúde. É realmente isso, a anamnese de de todas as perguntas que estão no formulário. Perfeitamente. Entendi. Eu não tinha entendido que era dessa maneira. Hoje vocês começaram falando disso, e aí agora eu entendi que, tipo, tem uma sala lá que todo mundo vai passar por um período junto com a doutora e vai poder, tipo, falar tudo, desabafar tudo que quiser com ela. Perfeitamente, isso mesmo, Fabrício. Isso mesmo. Então, tem a sala da doutora, é exatamente dessa forma que você falou. Nessa sala, a doutora não... até na live anterior, alguém tinha perguntado se éramos parecido com clínica do trabalho. Falei que não, porque numa clínica do trabalho a pessoa entra e fala, você tem 5 minutos, resolve. Não, ali a doutora vai questão a questão, conversa com esse tripulante, identifica, tem todo um feeling diferente. Então, assim, uns 15 minutos, com certeza, fica ali com a doutora conversando sobre a questão de saúde, e dependendo do que vai sendo abordado, ela aumenta um pouco mais e vai entendendo um pouco mais profundamente. Porque, de fato, ali a importância de saber a saúde desse tripulante, não apenas a saúde laboratorial e física, mas psicológica, que é o que mais importa, né? Então, isso é realmente realizado, essa anamnese completa, tá? A doutora faz isso com excelência. Legal, muito legal. Isso daí assim, eu imaginava que existia alguma coisa parecida, mas não imaginava que era com esse cuidado, né? Com esse compromisso. Tá. Aí, assim, ó, por exemplo, a Isa aqui está perguntando, e se a pessoa já faz tratamento de ansiedade há anos, está estabilizada com os remédios e tem um laudo médico explicando tudo, é possível embarcar? Então, agora, eu entendi que, como vocês recebem treinamentos das empresas, então a doutora ela já vai saber ali nesse bate-papo honesto, franco, transparente, se esse tripulante está no nível adequado que aquela armadora, que ela deve saber a especificidade de cada uma, aceita. Sim, perfeitamente, exatamente isso. E, Fabrício, completando, a maioria dos questionários, tá, se não todos, ele tem esse questionamento, se a pessoa tem algum quadro de depressão, ansiedade, alguma coisa que seja. Então, é nesse momento que eu te falo da transparência. Porque tem tripulante que ele pode falar assim, não tenho. Mas, de repente, quando vai sair o resultado do exame, aparece ali, de repente, alguma alteração devido a alguma medicação que ele toma, ele vai ser questionado novamente pela doutora. Então, tem realmente essa pergunta, e aí, nessa pergunta, o tripulante tem que ser transparente. Olha, realmente tem esse quadro, toma um remédio, né? Tenho aqui os relatórios, está controlado, né? Que nem agora a tripulante falou, né? Fez a pergunta, acho que é a Isa, né? Está controlado, né? Tem o relatório, entendeu? Então, isso a pessoa já tem que ser transparente e, se possível, já levar tudo no dia do atendimento, receituário, relatório e tudo mais para a doutora, que ela já anexa no processo e vai facilitar muito para dar continuidade no processo do tripulante. Exatamente. Nossa, então olha, eu acho que eu até cheguei a dar umas informações erradas antes de ter esse conhecimento com vocês, porque quando a pessoa chegava para mim e falava assim, eu tenho depressão, eu falava assim, então não vai embarcar, nem tente, as companhias não vão aprovar. E, na verdade, não é isso. Na verdade, a pessoa pode, sim, tentar, e, de repente, ela já tem a depressão num nível que é tratável, ela já está num tratamento, e, dependendo da situação, pode ser até os laudos, tudo bonitinho, ela pode embarcar com os medicamentos dela. Isso
Novamente, a doutora vai fazer essa avaliação, vai identificar, vai conversar, tem um relatório lá do quem tem a patologia tem um relatório, então esse relatório é super importante, e aí, de acordo com isso, a doutora vai dar o aval. Como você bem disse, cada armadura tem suas regras, né? E de acordo com a regra de cada armadura, ela vai falar assim, ok, não tem problema, está controlado, o tratamento já é longínquo, né? Então não há um problema em ele embarcar desde que embarca com suas medicações. Legal, legal. E aí, assim, para o tripulante sair daqui com a medicação dele, vocês sabem como é que funciona para viajar com essa medicação para aeroporto, porto, lá no embarque do navio? Vai um laudo, vai receita, a receita tem que ser em inglês. Como é que é isso? Bom, aí assim, né? Não tem uma influência da Sampletrip e nem uma influência do próprio recrutador em relação a isso, mas as sugestões que nós podemos fornecer leve, porque isso nós estamos falando de embarques internacionais, embarque em aeroporto, e isso independente se passar conosco ou não, tem que ali comprovar a motivação daquela medicação, né? E isso segue. A diferença do tripulante é que ele vai ter todo esse relatório. Então, leve o relatório que comprove a necessidade de ter essa medicação em mãos, até porque isso, eu acho que se aconteceu uma vez, de algum tripulante não conseguir embarcar com os remédios necessários, e quando foi verificado dentro do navio, ele foi desembarcado, porque ele precisa de uma medicação para continuar com a saúde dele em dia. Então, é muito importante ter todo esse relatório. Na live anterior, mas aqui não tem problema, porque tem novas pessoas aqui, eu falo, quando a pessoa faz o medical form, vai todo um dossiê, então vai o medical form, os exames, os relatórios, tudo que ele trouxe tem ali todo um dossiê, e isso também ajuda ele a demonstrar a necessidade da medicação no momento do embarque ou no momento do aeroporto. Essa é a nossa sugestão. Porque cada aeroporto e cada local tem aí as suas regras a serem seguidas, né? Mas a nossa sugestão tem essa documentação em mão que o problema será menor, né? Galera, então acho que para finalizar o tema depressão, ansiedade, partir para o próximo, é importante a gente saber que tem uma super profissional lá na Sample Med, lá na Sample Trip, que vai nos ajudar, que vai analisar o nosso caso com bastante seriedade, como muita gente colocou aí, que não sabia que a coisa era feita nesse nível, com essa seriedade. Essa doutora e a Sample Trip já possuem aí muitos conhecimentos e treinamentos e sabem aí até que ponto as companhias aceitarão ou não esse tripulante que está em tratamento ou que toma medicação, né? Mas é importante a gente fazer muita atenção para esse tema, porque cada vez mais a gente ouve a bordo algumas situações, muitas vezes a gente avalia uma situação como assédio, como problema, como uma questão que às vezes de fato não é, porque o tripulante não está bem, não está emocionalmente preparado, não está equilibrado, não está psicologicamente bem para poder enfrentar o trampo, para poder enfrentar a pressão que é o trabalho a bordo, né? Acho que não preciso repetir que é difícil, que a gente fica longe da família, que a gente trabalha sob pressão, que o choque cultural é muito grande e que muitas vezes, se a nossa cabeça não está boa, não está no lugar, a gente, se já não está muito bem, pode piorar. Então, nada mais importante nesse momento do que ter uma ajuda médica, né, e o suporte de uma empresa aí que vai te olhar, que vai conversar contigo, que vai te colocar numa sala e vai te tratar como um ser humano, não como um ID, não como um número de tripulante. Vai, mais um, vai, próximo. Não. Cada caso é um caso, cada um tem a sua particularidade, sua especificidade, e eles demonstraram aí para a gente que a doutora é muito humana.
Eu tive algumas conversas já com ela, a gente agora, na próxima semana, começa a gravar um módulo formação profissional do tripulante com ela. Ela é extremamente carinhosa, atenciosa, então eu imagino que da maneira que ela me trata, da maneira como ela trata o trabalho, como ela se envolve com as coisas, eu tenho certeza que ela deve cuidar ali de cada tripulante como se fosse uma pedra preciosa, né? Um filho. Então, parabéns aí por esse trabalho. Essa questão aí da saúde mental, ela é muito importante. E bora seguir agora com outro tema que também causa aí um pouco de polêmica, que é o tal do IMC. Rodrigo, o que é IMC? Marcelo, qual IMC é aceitável, qual IMC não é aceitável? Explica para a gente um pouquinho essa questão do IMC, para a gente já mandar o povo tudo fazer dieta, ou não sei, como é que é isso? Bom, o IMC, né, que é o índice de massa corporal, tá? O aceitável aí pelas companhias é de 35, tá? Então é muito importante que o tripulante ele esteja bem regrado aí com a saúde dele. 30, perdão. 35. Isso, 35, tá? Então é muito importante que o tripulante ele esteja aí bem regrado com a saúde dele, procure fazer aí fazer exercícios, estar bem regrado com a alimentação dele, tá? Para que ele possa aí estar dentro daquilo que a companhia pede para que ele possa embarcar, tá? Muitas companhias, né, mais da maioria delas, elas são exigentes quanto a isso, tá? São pouquíssimas que acabam não cobrando, tá? Mas muito mais da maioria delas são bem exigentes quanto a esse índice de massa muscular, tá? E isso que o Marcelo comentou sobre o 35, Tá. se tem um nível mundial, né, que normalmente todo mundo sabe, e o 35, para quem não sabe aqui, trago um esclarecimento, ele já entra na obesidade grau 2, tá? Então, assim, já passou da obesidade, que é o grau 1, né, tá entrando no 2, e aí, de novo, né, aqui nós trazemos a questão de preocupação com a saúde sempre, né? Porque, como o Fabrício bem vem comentando, é um trabalho puxado, é um trabalho que realmente vai exigir, né? Então, nós sempre estamos preocupados com isso. Mas, o que acontece? Chegou alguém lá com o IMC 35 para conosco. Tá 35, nós falamos, você consegue conversar com o seu recrutador para colocar o seu embarque um pouco mais para frente, fazer uma dieta para ficar dentro do parâmetro. Então, essa preocupação nós temos. Então, nós temos essa preocupação novamente. Não é um ID, como você disse, é uma pessoa. Nós estamos trabalhando com sonhos aqui e nós também fazemos o possível para que esse sonho se torne realidade. Então, nós damos todo o direcionamento do que ele precisa. Passe na nutricionista, verifique a melhor forma, está muito próximo de você, está dentro do IMC que as empresas solicitam. Então, essa preocupação, essa empatia surge com a doutora Maria Letícia, com a nossa equipe de enfermagem, para que, de fato, esse sonho seja realizado e ele possa embarcar sem nenhum problema e o medical esteja ali perfeito. O IMC, que é o Índice de Massa Corporal, é uma coisa bem facinho. É a altura dividido pelo peso. Como é que é? Espera aí que eu já te falo. Mas era algo assim. Você pega a altura do... peso por altura ao dobro, ao quadrado. Ah, entendi. Peso dividido por altura ao quadrado. E aí vocês falaram que, tipo, 35 é o aceitável. Uhum. As companhias acima de 35 já começam a pedir para que esse MC esteja até 35. Né? Então, agora lá vai a pergunta que a gente ouve muito. Por que esse preconceito com os gordos? Não é questão de preconceito, né? Novamente, primeiro que as regras, nós seguimos regras, né? Cada armadora, cada companhia marítima tem o seu medical form, tem ali o seu formulário que nós temos que seguir. Então, assim,
Não é a Sampletrip que diz para o tripulante, você está com 35 e eu não vou deixá-lo embarcar. Não, nós seguimos regras. Essas regras são regras internacionais e, com certeza, tem um estudo gigante por trás disso, né, com essas companhias internacionais, que definiram que 35 é um índice que ele é aceitável e que, dentro desses 35, é um índice que talvez as questões que eles precisam de saúde quando a pessoa está embarcada é o necessário para eles. Então, não é a regra da Sampletrip 35, né? Nós seguimos ali diversas regrinhas que as companhias passam e aí nós direcionamos o tripulante para que ele esteja dentro dessa regra e que ele consiga, de fato, embarcar e seguir com seu sonho. Até porque nós sabemos, né, tem pessoas com um índice corpóreo, às vezes, maior e que está demonstrando tudo, os exames laboratoriais perfeitos. Mas por seguirmos regras e por as companhias cobrarem essas regras de nós, nós devemos, de fato, demonstrar para as companhias a transparência e a honestidade de qual que é o IMC atual do tripulante. É estranho, porque tem tanta gente gordinha trabalhando no navio. Eu fico aqui me perguntando, agora vocês estão falando tudo isso, tem um monte de gente gordinha lá trabalhando. Será que depois eles, quando voltam para a Terra, tem que fazer o exame e pode... Acontece. Eu ia comentar isso. Acontece. Às vezes a pessoa embarca, aí de fato, dentro do navio, acaba se alimentando mais, come mais doce, enfim, acaba aumentando ali a sua parte do IMC, só que aí quando ele desembarca, está em terra e é preciso fazer um novo medical form, ele tem que estar dentro da regra. É quase como uma comparação aqui, mas o UFC, né? A luta, ele tem que estar dentro do nível de peso. Ele chega naquele nível de peso. Antes da luta, ele pode estar acima, mas quando ele vai fazer ali aquela luta, ele tem que estar dentro daquela faixa, né? E brincadeiras à parte. Não, e assim, né, gente? A gente passou por uma pandemia e, na verdade, isso ficou muito mais rigoroso por conta da pandemia, considerando aí que espera-se, né, que uma pessoa que esteja com IMC muito alto está mais propensa a adquirir problemas respiratórios, problemas físicos. Cardíacos. Então, na verdade, a pandemia nos forçou a olhar muito mais essa questão do IMC, porque foi notório no mundo inteiro, todas as pessoas que estavam acima do peso, que tinham algum problema com a questão do índice de massa corporal, acabavam sendo mais propensas a adquirirem a Covid, por exemplo, né? Então, não é preconceito, é importante deixar isso claro, é mais uma vez o cuidado com a saúde. Tanto não é preconceito que nós tivemos casos de 2 alunos que não conseguiram embarcar logo de cara, assim, porque estavam com o IMC muito baixo. E eu nunca tinha visto isso. Olha só que louco. Então, qual é vocês têm essa informação? Qual é o IMC, mais baixo que se pode embarcar? Porque aí eu fiquei pensando, então, quer dizer, a pessoa é muito magrinha, não aguenta o tranco lá dentro, como é que é isso? Fabrício, aqui aí, de novo, normalmente tem lá a tabela, e normalmente abaixo de 18, isso ele mesmo. Entra no que chama abaixo do peso normal, né? Então, esse abaixo do peso normal, da mesma forma que acima do peso, tem todas essas questões que você comentou de patologias que podem afetar essa pessoa, abaixo do peso é da mesma forma. Então, de 18 para baixo, já está abaixo do peso. Isso, até comentei na live anterior, que você perguntou sobre a Samplemed. A Samplemed trabalha na área da saúde e para questões de seguro de vida é igual. O IMC também é completamente importante e se está muito abaixo, se está muito acima, a pessoa também tem dificuldade para fazer um seguro de vida, tá? E, de novo, regras da companhia, não são regras da Samplemed. Regras de questões de saúde mundial. Então, isso também funciona para outras partes
que nós temos aqui na nossa empresa, que são completamente vertentes, completamente uma oposta da outra, mas é da mesma forma. E como meninos, o Rodrigo falou, funciona? né? Só complementando. E como o Rodrigo falou, tem todo um estudo, tá, Fabrício, disso. Então, por exemplo, o MC muito alto, né? E até mesmo como você já falou, está propenso a qualquer outro tipo de patologia, né? Problema de aí vascular, outras coisas mais, e também muito abaixo também tem outras patologias que o tripulante pode ter. Então, por isso que é feito realmente esse estudo aí mundial, aí da saúde mundial, para que a pessoa esteja dentro daquele parâmetro, né? Mínimo aí, vamos dizer, 18, né, Rô? E o máximo aí 35, no máximo 35. Sendo menos do que isso e mais do que isso, né, a pessoa pode estar propenso a adquirir aí alguma patologia que principalmente o tripulante a bordo pode prejudicar ele lá a bordo. Então tem que estar controlado. Como você falou, às vezes tem alguns gordinhos. Realmente, o pessoal como os contratos, né, do pessoal que faz os exames, são contratos às vezes de 2 anos, então 2 anos, por exemplo, dentro de um navio, né, é claro que ele não vai ficar 2 anos dentro do navio, porque tem um contrato dentro do navio, mas o exame, né, ele vale por esse período. A pessoa às vezes extrapola. E quando ela tem que fazer o exame com a gente, ela sabe que ela tem que entrar dentro do parâmetro, senão ela não Você está consegue dizendo aqui, embarcar. então, que o Medical Form ele vai ter validade de 2 anos, é isso? Isso. Então, O eu medical form ele posso pode embarcar fazer. com... Entendi. Então, eu vou poder embarcar com o mesmo formulário médico em 2 contratos. Durante 2 anos, eu posso usar aquele Medical Form. Sim, dependendo da Mas eu companhia. preciso refazer alguns exames específicos quando eu termino eu saio de um contrato para iniciar outro, ou vale aquele medical, ou depende de companhia? Como é que é isso? Hoje, uma companhia só, que é a MSC, tá? Quando o tripulante ele desembarca, ele precisa fazer o que eles chamam de do medical REME, tá? Mesmo ele tem esse primeiro medical que ele faz, que ele tem uma validade de 2 anos, mas ele precisa fazer o REME, né? Acho que é mais uma segurança da companhia para ver mesmo como que está a saúde do tripulante. As outras companhias não têm essa Reembolsado também. exigência. Reembolsado também. As outras companhias não têm essa exigência, somente a MSC, tá? Então, o tripulante, ele faz, a primeira vez que ele vai embarcar, ele faz um medical. Se ele tem um contrato de 3, 4 meses, vamos supor, dentro do navio, ele desembarcou e precisa embarcar novamente, ele tem que fazer esse REME, que é o medical REME que Se eles falam, chama né? REME. Isso, é um número menor de exames, tá? São menos exames do que ele faz no completo, mas ele precisa fazer para que esteja dentro aí do padrão da companhia para ele poder embarcar novamente. Legal. E, Marcelo, existe muitos casos da pessoa, por exemplo, chegar aí e aí o IMC deu 38, 39. A pessoa fica louca, fica super nervosa. E agora, meu embarque, o que vocês orientam? O que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que emagrecer super rápido? O MC está totalmente ligado à questão da gordura, da obesidade? A gente fala que, mas assim, quando a pessoa ela está com IMC alto, a nossa equipe, né, médica, inclusive, ela vai orientar o tripulante a regular aí a alimentação dele, evitar aí alimentos gordurosos, evitar um refrigerante, realizar mais exercícios, para que ele possa chegar dentro desse IMC aí que desejava para o embarque, tá? E eu vou te falar que tem a maioria dos tripulantes conseguem, tá? Eles conseguem chegar aí dentro desse parâmetro. Entendi. E rola de ter gente que é incompreensiva ou grosseira com vocês por conta disso? Sim. Sim. Infelizmente tem. Até uma coisa que você falou agora, e hoje o pessoal tem jogado muito isso, tá, o Fabrício? A companhia, ou até falam assim, a Sample Trip está com preconceito, não é questão de preconceito, jamais. É uma regra que tem que ser seguida, conforme o Rodrigo informou aqui também, né? É uma regra que tem que ser seguida. A preocupação também, muitos dos tripulantes eles têm que entender também que tem uma preocupação com a saúde,
Porque muitas vezes a gente tem na cabeça assim, né? Comigo não vai acontecer nada. Eu estou dentro do navio, não vai acontecer nada. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, realmente tem essa preocupação da saúde, cumprir com as regras, né, do marítimas de saúde, tá? Que é uma regra diferente da terra, como a gente falou na live passada. Se eu passo, de repente, eu passo mal aqui, eu tenho uma UBS próximo da minha casa e dentro do navio eu não vou ter isso, tá? Então, o tripulante ele precisa entender que ele tem que estar sempre dentro dos parâmetros solicitados pela companhia. Que a companhia, tanto a Sample Trip quanto a companhia, ela tem a preocupação de uma vida que está lá dentro trabalhando, né? Então, Perfeito. tem que estar com a saúde toda certinha. Eu fico imaginando assim, a pessoa que está com IMC muito alto, vocês vão orientar que ela faça exercícios, que ela mude a alimentação, que ela tenha hábitos saudáveis e que retorne daqui a algumas semanas ou alguns meses para fazer novamente o exame. Aí pode ser que tem gente que vai super entender e falar, poxa, que legal, que cuidado que eles estão tendo com a nossa saúde. Infelizmente, meu contrato aí vai ter que ser adiado, mas eu não vou desistir, eu vou seguir as orientações e vou passar por esse processo de novo. Ok. E quem está muito magrinho tem que tomar Neston? O que tem que fazer, gente? Eu nem sei se existe mais Neston, porque era quando eu era pequenininho. O Neston existe, o Neston existe. Gente, uma dieta para engordar, claro. Normalmente, é mais ou menos o que a gente comentou para a questão também contrária. A indicação, quando é para perder IMC, né? É um exercício, alimentação. Quando é para ganhar, aí o mais indicado de fato, e até o que a nossa equipe de saúde faz, é procurar um nutricionista. Porque também a pessoa não pode chegar e se entupir de gordura, né? Porque isso não vai ajudar na questão de saúde dele. Então, o mais indicado, de fato, nesse caso, é procurar um nutricionista, que aí ele vai indicar qual que é o alimento que ele vai conseguir chegar no IMC que seja adequado, que seja o peso normal, né? Porque de 18 para baixo é peso anormal, né? Então, que seja um peso normal, que ele atinja isso com saúde, né? Porque... mas assim também, Fabrício, a gente comenta muito que toda a questão vem também já com o próprio recrutador, né? Porque o recrutador, antes de conversar, de olhar, ele fala, provavelmente, quando chegar lá na Sample Trip, vai dar algum problema no seu IMC. Então, eles já vêm preparando também. E aí, o tripulante pode falar assim, putz, não, quando chegar lá, eu converso e tento emagrecer, ou tento chegar no meu peso. Mas, enfim, essa conversa também com o recrutador já tem alertas, né, antes da chegada na Sample Trip. Então, isso também é importante a gente lembrar, né? Rodrigo, você falou isso e agora me tocou profundamente aqui. Chegou meu olho marejar, me emocionar, porque eu espero que realmente os recrutadores tenham sensibilidade de fazer esse trabalho. Eu posso te dizer, porque conheço pessoalmente a Maria Clara, e sei que ela é como eu, assim, a gente tem a mesma escola, a MSC, e eu não tenho dúvidas de que a Valemar, a Maria Clara, o Valério, a equipe deles tem esse cuidado, essa sensibilidade. Perfeitamente. Confesso que não sei se todas as outras recrutadoras fazem isso ou agem dessa maneira, porque talvez seja mais fácil olhar para o tripulante, abrir a webcam e fazer a entrevista, e aí o cara tem uma super qualificação, o cara é super bom, e aí de repente ele recebe um e-mail de que foi reprovado, porque notaram, perceberam que ele é um pouquinho acima do peso e que ele não vai, de qualquer forma, passar nos exames médicos por conta do IMC, né? Eu de fato espero que isso é um relato pessoal. Eu gosto muito de cuidar do ser humano, de cuidar das pessoas. Se você é gordinho, se você é gordinha, ou se você é muito magrinho, assim, fraco, a ponto de passar um vento e você balançar, prestem muita atenção no que eu vou dizer, porque é muito sério isso. Procurem a Valemar, porque eles vão falar com muita verdade com vocês. Eles vão falar, olha, você
tá ótimo, você tá ótima tecnicamente, a sua qualificação, as suas experiências, mas eu tenho certeza que vai esbarrar no IMC, então já seria bom você começar a se cuidar, você começar, do que só simplesmente colocar um e-mail automático de que a pessoa foi reprovada, e aí a pessoa vai ficar tonta, sem entender o que aconteceu, por que eu fui reprovado. Eu estou falando isso porque eu vivo isso há 15 anos. Eu converso com pessoas que foram reprovadas e que não entendem o motivo pelo qual elas foram reprovadas. Então, se isso acontecer, se você for super qualificado, se você tiver um bom inglês, se você achar que você deveria ter sido aprovado, mas não rolou, recebeu um e-mail, e obviamente as agências depois não vão ficar explicando por quê, elas não vão encaminhar o motivo pelo qual você foi reprovado ou o que você tem que melhorar para ser aprovado numa próxima etapa. Gente, a gente aqui cuida muito de vocês. Eu estou falando como Deck4, mas estou falando como Fabrício também, e sei que a SampleMed também tem essa preocupação. Cara, não desistam do sonho de vocês só porque receberam um e-mail de que foram reprovados. Às vezes, é a incompetência ou é a falta de sensibilidade de uma pessoa, nem sempre é a agência, viu, gente? Nem sempre é a agência, são as pessoas nesse espectro, sabe? Nessa situação. E aí, por conta de, às vezes, da imaturidade, da insensibilidade de uma pessoa, você desiste de um sonho. Se for reprovado, tenta Valemar, vai lá, faz a entrevista. Se de repente for o IMC, a Maria Clara vai olhar nos seus olhos e vai falar assim, olha, dá uma mudada nos seus hábitos, você está super bem qualificado, mas eu tenho a impressão de que o seu IMC está muito acima aí do que é normal para embarcar, então eu sei que você vai barrar na hora dos exames médicos aí nessa questão. Então, volta a falar comigo daqui a alguns meses, faz uma atividade física, muda a sua alimentação, porque eu não quero impedir esse seu sonho só por conta de um índice de massa corporal. Então, galera, tomem muito cuidado com isso, porque às vezes um e-mail que foi enviado de forma irresponsável pode destruir um sonho. E a gente está aqui, a Deck4, a Sample Trip, posso falar em nome da Maria Clara também, da Valemar, para construir sonhos, para viabilizar a realização dos sonhos de vocês, tá bom? Eu acho que vocês já devem ter visto, né, gente? Já devem ter vivido aí muitas situações difíceis, condedoras, em relação a essa questão do IMC, né? Sim, e o que você falou é isso, a Valemar, assim, coraçãozinho para Maria Clara, adoramos Maria Clara, é demais, a pessoa fora da curva, e também muito transparente, assim, acho que pessoas transparentes e honestas trazem mais transparência e mais honestidade por ciclo, e não é à toa que você está aqui conosco também e nos convidou para a live, mas sim, acontece, mas assim, Fabrício, para reprovar realmente é só se a pessoa não conseguiu chegar naquilo que nós pedimos, porque assim, não é porque está um IMC ou acima ou abaixo que nós já vamos reprovar, então nós temos essa preocupação, putz, tenta emagrecer, tenta ver com o seu recrutador para que o embarque postergue um pouco, para que você chegue no peso, para que, enfim, para que você esteja ali, porque nós trabalhamos, isso eu falei, você falou, Marcelo falou, é sonhos, não é apenas um trabalho, é um sonho de viajar o mundo a trabalho, conhecer e ter experiências novas. E nós não estamos aqui para atrapalhar o sonho de ninguém. E nos dói muito, e isso eu falo sei que pela Deck4 agora, por você, eu falo por você, falo pela equipe de saúde aqui, pela Maria Clara, nos dói muito quando nós temos que recusar alguém. Não é comum, não é a coisa mais comum, tá, de se fazer, porque nós tentamos de todas as formas possíveis para que essa pessoa embarque, então damos todo o caminho para que ele realmente embarque, e nos dói muito quando nós temos que falar para uma pessoa, realmente você não vai poder ir. Isso e é assim, se fosse só um número, ok, é um aprovado ou um recusado, mas para nós sabemos que aqui nós estamos trabalhando com sonhos, é uma clínica super, nós somos uma empresa super séria que nós
sabemos da seriedade que estamos lidando para que esse sonho seja concretizado ou não. Então, essa preocupação nós temos diariamente. A equipe tem isso diariamente. E a equipe, eu digo, equipe recrutadora, que é a Valemar, a Maria Letícia, que é a nossa médica, a equipe de saúde da Sampletrip, todos os envolvidos têm essa preocupação aqui gigante com isso. E só reforçando também isso que o Rodrigo falou. Desculpa. Pode falar, Marcelo, vai. Só reforçando isso que o Rodrigo falou, muitos tripulantes, às vezes, eles podem... Quando eles recebem, às vezes, uma notícia que ele tem que... Vamos como a gente está falando do IMC, né? O meu IMC está alto, e agora? Eu tinha uma data de embarque. Se eu falar para a recrutadora vai me reprovar e eu não vou mais conseguir embarcar. Eu acho que é assim, a gente tem que ser transparente com eles, tá? A Valemar mesmo é muito transparente nisso, ó. Nesse momento meu IMC está alto, vou fazer aqui o tratamento para melhorar. E o que eu vejo muito dos tripulantes não, vamos postergar o embarque do tripulante, vamos postergar mais para frente. Então, o tripulante tem que ser realmente transparente com eles, tá? Aconteceu isso, vou me tratar porque eu quero realmente embarcar e pedir para ver se consegue postergar a data mais para frente. E aí ele entra dentro do parâmetro e consegue aí embarcar normalmente, tá? Legal. E é importante, galera, que está aqui com a gente, ouvindo esse bate-papo, nós estamos desenvolvendo, juntos com a doutora Maria Letícia, um módulo que vai ter mais de 25 aulas dentro da nossa plataforma, um curso chamado Saúde do Tripulante. Então, todo mundo que aqui vai ingressar nos Jovens Tripulantes, ou que de repente não vai ingressar, porque só são 150 vagas, e aí de repente amanhã vai comprar lá o pacote para assinar a DEC4, para ter direito às aulas, para se qualificar para embarcar, vocês terão acesso a esse módulo que vai cuidar. Quando a gente pensou em todo o conteúdo programático do módulo, eu e a doutora, a gente pensou no pré-embarque, no embarque e no pós-embarque. Então, a saúde passa por todas essas fases, né? O pré-embarque, ele é extremamente importante. Então, poxa, hoje eu estou aqui, estou assistindo a live com o Marcelo, com o Rodrigo, quero embarcar, coloquei na cabeça que vou embarcar. Muita gente está colocando mensagens aqui dizendo que, por exemplo, que se não for aprovada, não vai desistir do sonho, né? Então, vamos supor que você não embarcou, não ingressou nessa primeira turma dos Jovens Tripulantes, tá bom? Mas você não vai desistir desse sonho, você vai se qualificar de outro jeito, você vai consumir o máximo de informação que você encontrar na internet, você vai dar um gás no inglês, e aí vai se apresentar para uma agência para fazer a inscrição e conseguir ali a sua vaga. Vamos supor que você conseguiu a vaga, sem fazer o curso da DEC4, beleza? Aí você não vai ter acesso ao módulo da saúde do tripulante. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente se juntou, nós nos unimos, DEC4 e Sample Trip, justamente para levar essa informação, esse esclarecimento. Eu estou vendo muita gente aqui feliz falando sobre a importância de dividir esses temas com vocês, porque é isso. Né? Se você é tratado como ser humano, com transparência, né, com uma equipe de qualidade, pode ser que o seu sonho não se realize naquele momento, mas isso não significa que a gente vai abandonar você, né? Muito pelo contrário, a gente vai estar junto para te ajudar a conquistar aquilo. Para alguns vai ser muito rápido, muito fácil, para outros vai precisar aí de uma atenção. Mas a gente falou isso na live passada e a gente reforça aqui agora. O cuidado com a saúde pré-embarque, ele é muito importante. Então, a partir de agora, já começa a fazer caminhada, já começa a beber muita água, já começa a cuidar da alimentação, para que Vocês falaram uma coisa, o Marcelo, é o seguinte, não adianta também a pessoa comer para engordar, no caso do IMC baixo, e aí chegou lá, vai estar com o colesterol alto, não adianta nada, né? Exatamente. Isso mesmo. Por isso então, que o ideal é um nutricionista. Ah, tá. Exatamente. Entendi.
Entendi. Ó, vamos mudar de assunto. Gente, a gente está indo para 1 hora, a gente nem conseguiu chegar na metade das perguntas. Né? Será que vai ter live parte 3? Eu estou achando que vai ter a parte 3. Mas é importante porque e aí as pessoas tiram as dúvidas. Teve gente que escreveu aqui e não imaginava que tinha toda essa complexidade e agradeceu a gente estar podendo falar sobre isso. Porque eu acho que às vezes as empresas não devem explicar isso para as pessoas, né? De fato, nem sempre se é explicado, né? Foi o que você até comentou do próprio recrutador, né? Às vezes tudo começa ali com o recrutador. E aí agora tudo começa aqui com a Deck4, pessoal. Então, estaremos junto com a Deck4. Tem um módulo aqui de saúde. Nós estamos fazendo as lives. Vão ter mais conteúdos. E quem assistir as lives, acompanhar a Deck4, acompanhar o Fabrício, quando chegar na Sampletrip, que é o passo final, onde você vai ter a documentação para apresentar no navio, o passo final, você já chegou preparado. Então, venha conosco, embarque em todo esse processo que nós estamos iniciando. Veja a live anterior também, que tem várias outras questões e respostas para essas questões. Então, isso é muito importante. Esteja conosco. Muita gente está chegando agora. Muita gente aqui escreveu que fez inscrição ontem, aí hoje está aqui. Ou seja, não pegou a primeira parte da live, não está entendendo, não vai entender, porque justamente isso é complemento de uma live que nós já fizemos na semana passada. Rolou uma pergunta aqui, e antes de fazer a pergunta que já estava programada, vou ver até se eu acho para colocar na tela, porque é uma coisa importante e rola sempre essa dúvida, porque as perguntas estão chegando assim, muitas e é muita gente, mas era sobre os anticoncepcionais. As meninas que tomam anticoncepcionais podem levar os anticoncepcionais para o navio de quantidade, eu posso levar várias caixas, e aí eu já lembro de uma situação que eu vivi também no ano passado. Parece que existe anticoncepcional injetável, existe? As pessoas podem levar isso, essas injeções, esses líquidos, como é que funciona? É um tema que eu não conheço muito bem, mas acho que vocês podem dar uma ajuda para a gente aí. Eu acho que, Fabrício, conforme até o Rodrigo já falou de todas as outras medicações, é importante que a pessoa ela tenha toda a receita, não é simplesmente falar assim, eu decidi tomar determinado anticoncepcional sem ter aí uma prescrição médica, fui lá na farmácia, comprei e pronto, vou levar. Não, é importante que ela tenha uma receita com esse remédio que ela toma, se for inclusive injetável, alguma coisa que seja, tá? Até mesmo passar essa informação para a gente, para poder levar para o navio. Então, ele tem que ter todo o receituário direitinho, para que ele não tenha nenhum tipo de problema quanto ao embarque no navio, e até mesmo, como já foi mencionado aqui no aeroporto também, né? No próprio aeroporto, caso for fazer algum embarque internacional. Então, é importante que tenha tudo. É até importante falar, Fabrício, qualquer remédio, tá? Qualquer tipo de medicação. Primeiro, na Sampletrip, né? Qualquer tipo de medicação que a pessoa utilize, é importante que ela mencione quais são essas medicações, como a gente já falou no formulário. O formulário ele é bem completo e específico referente às perguntas, né? Então, é importante que o tripulante ele mencione referente a isso. E tudo ele tem a receita, porque se não tem receita, ele pode ser questionado e pode ter algum problema referente a isso. Legal, eu estou vendo que muita gente está colocando aqui, deve estar chegando agora também, ou também não entendeu ainda desde a primeira live, e está tudo bem, faz parte, porque é um tema complexo, né? As pessoas perguntam muito se elas não passarem, porque ainda tem essa ideia de que se eu não passar no exame médico, não tem muito como não passar no exame médico, né? Mas a ideia é, se eu não passar no exame médico, a empresa reembolsa. Olha, gente, eu vou falar, mas depois vocês complementam, tá, meninos? 99,98% dos casos das pessoas que já são encaminhadas para a última etapa, que são os exames médicos,
elas embarcam. É raríssimo o caso de uma pessoa não embarcar. São raríssimos. Assim, cirúrgicos, e cirúrgicos não no sentido de saúde, da pontualidade, das situações que um tripulante vai no exame médico entender que ele não pode embarcar, que ele foi impedido de embarcar. Isso não acontece. Gente, não acontece. Olha, assim, sendo muito transparente com vocês, os meninos podem depois reforçar. Se nos exames médicos você descobre que tem um câncer, você não vai embarcar. Exato. Certo? Exato. Se nos exames médicos você descobre que tem HIV, você vai embarcar, porque HIV não impede ninguém de ter uma vida normal. Você só vai precisar ter alguns cuidados que a equipe médica da Sample Trip vai te orientar, mas isso não vai te impedir de embarcar. No máximo que vai acontecer é adiar um pouquinho esse embarque. 2 meses, algum tempinho fazer ali. Fazer o tratamento, né? Porque vamos supor no caso do HIV, se você tiver indetectável, tomando seus remédios bonitinho, você embarca com as suas medicações, tá tudo bem. Se você descobre uma sífilis no meio do processo, tá tudo normal, o mundo não acabou, você não é uma pessoa depressível, né? Depressível, nem sei se existe essa palavra, gente. Sabe, a gente está falando com pessoas sérias, com profissionais gabaritados. Todo mundo está suscetível a contrair uma IST, né? Mas todo mundo vai cuidar, vai tratar e depois vai embarcar. Isso faz parte, né? Todo mundo está suscetível a ter um colesterol mais alto, a de repente entender que é pré-diabético. Isso não vai interferir em absolutamente nada, certo? Vai ter um acompanhamento, uma orientação das pessoas cuidando de vocês, certo? Então, gente, 99,98% das pessoas que são encaminhadas para o último processo, que é a realização dos exames médicos, essas pessoas embarcam. Se ela não embarcar por conta do exame médico, pode ter certeza que é por uma questão de saúde muito grave, muito séria, e que ela nem vai ter mais cabeça para, durante um bom tempo, querer embarcar, porque ela vai precisar cuidar da saúde dela, da vida dela, certo? É exatamente isso, Fabrício. Assim, é muito difícil chegar alguém aqui e a gente dar um unfit, recusar, reprovar essa pessoa, porque é o último processo, ela já passou por todos os processos. O que pode acontecer de fato é aquilo que a gente comenta. Às vezes a falta de transparência lá no início com o próprio recrutador pode acarretar numa situação dessa. Às vezes a pessoa que nós comentamos na live anterior também sobre questões de drogas, né? Então, utiliza uma droga ilícita ali, algo. Quando surgir no exame, isso realmente vai ter problema, ele não vai conseguir embarcar. Mas isso são coisas que já estão nas lives, são informações que vai estar no módulo de saúde e que, de fato, de novo, o que a gente reforça é a transparência desde o início do processo, né? Porque se falar algo diferente para o recrutador vai falar, isso aqui pode te dar um problema ali na frente. Então, dificilmente essa pessoa vai chegar até a parte do exame médico. Porque quando chega na parte do exame médico, já foram todos os degraus, já passou por tudo. E ali o exame médico de fato, o exame médico não vai te pedir nada absurdo, vai ver se a sua saúde está em dia. Não tem uma solicitação absurda que vai impedir o embarque. Ninguém está aqui para arrancar dinheiro de ninguém. Nós estamos aqui para ajudar a concretizar o sonho. Então, nós vamos, de fato, verificar. Não, o MC está ok, a saúde está, o colesterol está tudo controladinho. Então,
é o básico, né, que a gente tem que manter no nosso dia a dia. Eu sei que não é tão simples, às vezes, de manter, mas é o básico que nós temos que manter para nós mesmo no nosso dia a dia. E chegou lá, tá ok, vai passar e vai embarcar. Então, realmente, algumas coisas, a falta de transparência é uma delas. No início do processo, de deixar de responder as perguntas que o próprio recrutador faz, achando que vai esconder essa informação, o exame médico vai pegar. Então, fale tudo que tem para falar e o recrutador vai falar assim, não, isso aqui vai ser legal, a Sampletrip vai conseguir te orientar, vai chegar lá e vocês vão, num tempo certo, vocês vão conseguir embarcar. Mas seja sempre transparente. Bom, muito legal. Marcelo, quer complementar com alguma coisa aí? Não, acho que é isso mesmo que vocês falaram. Realmente a transparência nas informações é aquilo que o Rodrigo falou. É muito difícil a gente falar assim, não, você está reprovado. Se porventura teve alguma alteração em algum exame, a equipe médica vai te passar todos os parâmetros para que você possa chegar dentro do esperado e você poder realizar aí o seu embarque, tá? É claro que, como até você falou, né, Fabrício? Um câncer, é claro que você não vai embarcar com câncer, né? Como o Rodrigo já mencionou, drogas, infelizmente, é tolerância, vou falar bem a palavra correta, é tolerância zero nas companhias, né? Apareceu, infelizmente, não tem realmente o que fazer. E isso sim é questão de reprovação, tá? Mas as outras patologias, né, tudo bem estudado para que a gente possa dar os parâmetros e vocês consigam embarcar aí normalmente. Pessoal, a parte 3 vem aí, não vai ter como, porque a gente precisou falar com muita responsabilidade desses temas que são extremamente importantes. Sim. Então, acho que é assim, quando tem conteúdo, quando tem consistência, passa rápido. E, olha, a gente ainda tem tanto assunto para conversar. Sim, eu vi que tem gente aqui também com tantas dúvidas. A galera que tem as suas dúvidas que não foram respondidas nessa live de hoje, já se prepara, porque na semana que vem a gente vai fazer a parte 3 dessa live, sim. Eu já nem tô pedindo, tô convocando. Entendeu? Depois eu mando uma mensagem pro Dr. Jairo, eu falo com o Silas. Vamos fazer. Mas eu preciso de vocês, meninos, porque a gente tem que esclarecer essas dúvidas da galera e a Sampletrip tem feito isso com muita excelência. Eu estou muito feliz aí de tê-los aqui conosco. É um espaço importante, a gente consegue chegar aí a muitos tripulantes, futuros tripulantes, e o que vocês estão fazendo também é uma grande prestação de serviços. Isso vai ficar salvo nos nossos canais do YouTube, as pessoas vão poder consultar, ainda que o mercado, que a nossa indústria a cada ano se recicle e as coisas mudem, a gente está falando de saúde, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de respeito e desses valores que a Sampletrip tem e que fazem toda a diferença. É por isso que eu espero que quem seja aluno da ECFOR e quem também quer embarcar a bordo dos navios de cruzeiros, faça a escolha certa. Opte por quem cuida e por quem respeita o ser humano, né? O trabalho a bordo é muito árduo, é muito difícil, a gente tem que estar bem física e mentalmente. E olha só que legal, você vai entrar numa sala ali com a doutora Maria Letícia, com a equipe da Sampletrip, e você vai poder colocar para fora e falar absolutamente tudo aquilo que você sente, que você pensa, as dúvidas que você tem, porque eles vão te ajudar até o último instante para que você possa embarcar com saúde e em segurança. Eu agradeço demais a presença do Rodrigo, do Marcelo, de toda a equipe Sampletrip, que eu sei que deve estar aí também participando conosco dessa transmissão, e já falo para todo mundo que está aqui com a gente, que está mandando mensagem, que está agradecendo, que é sensacional, tem gente que está dizendo que eu sou um ser iluminado, realmente tem uma luz enorme aqui na minha frente, eu sou um ser iluminado. Gente, Rodrigão, obrigadão. Marcelo, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu, pessoal? Novamente, sensacional estar aqui, ver os comentários, as pessoas quem ainda não curtiu a Sampletrip, corre lá no Instagram agora,
curte a Sample Trip, segue os caras, porque vai vir muita novidade aí dessa parceria que a gente está fazendo com eles. E já eu vou fazer uma visita lá também, não vou ficar contando muito, mas vai vir muita coisa legal aqui nas nossas redes para cada vez mais esse trabalho impecável que a Sample Trip realiza e que eu sou super fã. Rodrigo, muito obrigado. Marcelo, obrigado, muito pessoal. Obrigado, Fabrício. Vou continuar aqui rapidinho para falar com a galera dos jovens tripulantes. Tchau, tchau. Pessoal que está aguardando aí ansiosamente a divulgação do resultado desse processo seletivo dos jovens tripulantes. Pessoal, eu sei que rolam muitas dúvidas em relação ao projeto, né? Mas eu quero dizer para vocês que o edital está à disposição para fazer o download, ler um edital no canal. Opa, voltei. Tem uma live que eu fiz também que está aqui no canal do YouTube, tirando dúvidas sobre o projeto. Ô, gente, bora fazer semana que vem uma live só para falar de projeto, só para tirar as dúvidas do processo seletivo, até do trampo a bordo. Muita gente tem dúvida ainda do trampo no navio, se pode isso, se pode aquilo, se fica na cabine com brasileiro, se não fica, se brasileiro tem direito a pagar o uniforme ou se desconta o uniforme. Enfim, tem um monte de as vagas, né? Quais são as vagas para brasileiros? Vamos fazer, semana que vem, uma live de perguntas e respostas, só eu e vocês. Aí eu fico facinho, livre só para responder as perguntas de vocês, que eu sei que são muitas. Bora! Semana que vem, então, tá marcado. Depois a gente divulga aqui a data de uma live para continuar tirando dúvidas de todo mundo a respeito aí do nosso processo seletivo e do trabalho nos navios de cruzeiros. É importante, gente, eu quero ter esse papo aqui muito sério com vocês, que vocês entendam que a gente está fazendo um processo seletivo. Então, só teremos 150 escolhidos nesse primeiro projeto, né? Nessa edição inicial de 2023 dos Jovens Tripulantes. Mas, ainda aqui, ó, essa galera entrou lá para curtir a Sample Trip. Tô vendo, hein, gente? Tô aqui de olho. Eu vi muita gente colocando aqui que não vai ficar de fora, que vai dar um jeito de embarcar. Enfim, é importante que todos vocês saibam que nós, né, estamos oferecendo bolsas gratuitas num pacote personalizado aí dos jovens tripulantes para qualificar as pessoas para trabalharem em navios de cruzeiros. Pessoas entre 18 e 45 anos de idade. Isso não significa que quem tem 46, 48, 50, 60, 65 não pode embarcar. Não! Ontem mesmo nós vimos aí uma live incrível da Jerusa Pedrosa, que é CEO da agência Infinity Brasil, falando justamente sobre isso. A idade não é um impeditivo para quem vai embarcar. A Infinity, que é, por exemplo, a agência de seleção e recrutamento mais importante do país e que tem aí a representação de muitas companhias. É a agência que mais tem companhias para oferecer para os brasileiros. Obviamente, para cada companhia existem os seus requisitos, é preciso estar qualificado, é preciso ter experiência, é preciso falar inglês com fluência, mas os caras, inegavelmente, são os melhores do nosso mercado, os mais experientes, e é a agência que tem aí, detém aí o maior número de vagas e de companhias de navios de cruzeiros do Brasil. Então, faço também aqui um convite, vai lá nas redes sociais da Infinity Brasil, vê lá o que o Marcelo tem a dizer, o que a Jerusa tem a dizer, porque eles têm bastante vagas. E já que eu estou falando também dos meus colegas aqui da Infinity, vou falar, obviamente, da Valemar. Gente, a Valemar representa com exclusividade a MSC Cruzeiros, que é a empresa, a armadora que vai trazer o maior navio da história do Brasil na próxima temporada. Essa temporada ainda nem acabou, ela termina daqui 15 dias, a temporada 2022-2023, e
Em outubro, a gente já começa a temporada 2023, 2024. Eita, como o tempo passa rápido demais. E nessa temporada de 2023, 2024, a hora é agora. O trampo já começou. Então, vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da qualificação, que é o que os jovens tripulantes vêm trazer aqui para vocês, totalmente gratuito. Então, o curso de qualificação profissional para quem sonha trabalhar em navios de cruzeiros é totalmente gratuito pela DEC4. É um projeto, né, personalizado. Então, alguns módulos da plataforma são direcionados aí para a bolsa de quem vai ingressar nos jovens tripulantes. Então, alguns cursos mais específicos ali, que exigem um pouco mais de inglês, de experiência, por exemplo, comprovada em navios, em hotelaria e tudo mais. Esses módulos não estarão contemplados, né, nesse pacote personalizado dos jovens tripulantes, que é o entretenimento, o duty free, que são as vendas, guest services. Então, existem alguns módulos que não serão, não farão parte do pacote personalizado dos jovens tripulantes, que tem aí o módulo de cozinha, de bar, de restaurante, de governança, saúde do tripulante, formação profissional do tripulante, cruzeiros fluviais, health e Covid-19, saúde e Covid-19. Ou seja, gente, tem um monte de coisa, muito conhecimento, exercícios, provas, avaliações, material didático digital, tudo gratuito para quem vai ingressar aí nessa turma, na primeira turma dos jovens tripulantes de 2023, se preparando para embarcar aí lá para setembro, outubro, né, quando a temporada estiver começando. A temporada, de fato, inicia em outubro, mas as contratações, as entrevistas já começam aí, ó, julho, agosto, as agências já estão com a corda toda. Valemar, então, Valemar não para o ano inteiro. MSC está inaugurando o navio muito mais bonito, tecnológico, com capacidades cada vez maiores para os seus hóspedes. Está inaugurando também uma nova companhia de navios de cruzeiros, uma companhia de navios de cruzeiros luxo, de alto padrão, que se chama Explora Journeys. Então, muita gente da MSC está migrando para Explora, e aí muitas vagas ficam disponíveis na MSC. A Valemar está bombando de vagas. Então, corre lá também, vai lá no perfil da Valemar, curte, vai no Facebook. O Facebook da Valemar é bastante forte, eles postam bastante novidades, bastante coisas, né? E tem um e-mail para você mandar o seu currículo em inglês. Putz, mas como é que se faz um currículo em inglês? Você vai aprender com a gente na plataforma, tá bom? Mas eu já vou dar esse spoiler aqui. Na Valemar, é só mandar para entrevistas@grupovalemar.com, que você já vai ali ser avaliado por toda a equipe que representa aí essa companhia. Sou suspeito para falar que é um gigante dos mares, com navios cada vez mais ecologicamente corretos, sustentáveis, e que vem crescendo e oferecendo vaga, trampo, que é a MSC Cruzeiros. Não deixa de curtir lá, então, a Valemar, beleza? Gente, muito obrigado aqui pela participação, pela presença de vocês. Foi muito bacana passar esse dia aqui com vocês. E, ó, semana que vem já tem 2 lives garantidas. A parte 3 com a equipe da Sample Trip e uma live só comigo para a gente conversar, um bate-papo descontraído, para eu responder todas as suas perguntas, as suas dúvidas sobre o projeto Jovens Tripulantes da DEC4 e também o trampo lá dentro do navio, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos super bem e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.